Alô, bom dia. É muito inspirador falar logo após no presidente da Munis e falar sobre um tema tão caro como planejamento. Eu parabenizo, Gilson, pela apresentação e não tenho dúvidas sobre o poder que há num planejamento bem executado, na disciplina de execução, nessa etapa de controle que ele colocou, que é tão fundamental, né, e na reavaliação. Isso é o famoso PDCA da administração, e isso tem um poder incrível. Tá? Queria parabenizar todos os gestores e as equipes, desejar aí muito trabalho e muito resultado, muitas entregas para vocês, tá? E de antemão já colocar aqui a Secretaria de Desenvolvimento à disposição. Nós vamos falar hoje um pouquinho de como a gente está tratando a atração de investimento no Estado. Tá? A gente fez uma cartilha no sentido de trazer uma provocação para os municípios, né, se essa estratégia, esse projeto prioritário, que pode ser considerado um projeto prioritário de atração de investimentos, é um daqueles que vocês querem colocar, como o Gilson bem falou, entre os projetos prioritários. Então, a gente vai ter aí no site da Secretaria já hoje disponível essa cartilha, tá? E eu vou passar aqui rapidamente por alguns conceitos que a gente tratou. A gente hoje olha a atração de investimento à luz de 4 eixos prioritários. O ambiente de negócio, que o nosso governador colocou ontem muito bem, identificação das vocações regionais, entender no que eu sou bom, o que eu posso desenvolver no município, na região, os incentivos fiscais, eles são fundamentais ter conhecimento, e um processo de prospecção, efetivamente, um processo de venda do Estado, um processo de venda do município para investidores que querem aqui investir e gerar emprego e renda. Então, falando um pouquinho mais de ambiente de negócio, o investidor, quando quer, né, construir um projeto industrial, enfim, investir no município, no Estado, ele quer ter uma segurança jurídica de que ele vai iniciar o processo de investimento e finalizá-lo. Né? Ele quer implantar o projeto dele. Ele também quer conhecer a qualidade da mão de obra, né? Se existe uma qualificação específica, se o município é vocacionado para alguma área. Ele quer a facilidade de se abrir uma empresa, né? A facilidade, óbvio, seguindo todos os ritos aí dos órgãos. Ele quer ter um protocolo único, ter um processo de licenciamento muito claro. Aqui eu trago, talvez fique difícil de ver, mas eu vou citar aqui, o Espírito Santo é hoje o primeiro estado no Sudeste em tempo de abertura de empresas. Então, a gente já está liderando isso no Sudeste. E somos o 8º, comparativamente, no Brasil. Tá? Então, é claro, vamos avançar ainda mais. E a gente tem um programa aqui, né, no governo do Estado, que é o Simplifica, né, que visa justamente simplificar o processo de abertura, tornar o processo mais rápido e menos burocrático para aqueles que querem empreender. E aí a pergunta que eu faço para os senhores, para as equipes, aí qual o tempo de abertura das empresas nos seus municípios, né? E se vocês já conhecem, já aderiram aí integralmente ao Simplifica, então fica o convite para conhecer o programa e participar dele. Identificação das vocações da sua região. E aqui eu quero elencar 3 aspectos específicos, né? O primeiro deles é o Conselho Regional, Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável, que já foi citado, né, em algumas falas, né, que está discutindo justamente a vocação regional, a vocação do município, né? Qual é a característica do município que a gente consegue desenvolver, enfim, crescer dentro do município. Existem estudos também já produzidos, diversos deles, como o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Agricultura, as rotas estratégicas da Federação das Indústrias, que estão mostrando um plano macro de como a gente vai desenvolver a agricultura, como que a gente vai desenvolver as indústrias e como que a gente pode se aproveitar dessa informação e se posicionar estrategicamente. E aqui eu quero citar só um exemplo.
a gente, quando saiu a notícia de que Santa Maria era a maior produtora de ovos do Brasil, a gente olhou lá para dentro na secretaria e falou, tá, e o que eu posso fazer, como que eu posso utilizar isso a meu favor? Essa é uma vocação da região, como que eu posso usar disso a meu favor? Então, nós estudamos todas as indústrias, né, eu nem conhecia, abrimos o PDAG e estudamos todas as indústrias, os processos industriais que podem ser feitos a partir do ovo. E conhecemos que ele pode ser pasteurizado e utilizado, né, para a indústria alimentícia, eu particularmente não conhecia, e também que você pode fazer o processo de incubação. E aí nós listamos todas as indústrias que fazem pasteurização de ovos e estamos em contato com elas, buscando justamente atrair para o Estado. Então, a pergunta que eu faço é, qual a vocação do município? O que, como Santa Maria, existe de característico no município que a gente pode trabalhar? E, além disso, diversos estudos econômicos, tá? que estão disponíveis. Então, as perguntas que eu já fiz, se vocês já estão participando do Conselho de forma atuante, e quais as vocações naturais aí dos municípios. Tá? Um outro aspecto é o incentivo fiscal. O incentivo fiscal ele é fundamental no processo de atração de investimento. A gente tem hoje um dos incentivos mais robustos para distribuição e para projetos industriais a nível estadual. Tá? A gente tem players aqui, né, as mulheres da sala tenho certeza que vão conhecer, a Arezzo distribui a partir do Estado, a Piccadilly distribui a partir do Estado, a NV distribui a partir do Estado, a Americanas distribui a partir do Estado. A gente trouxe, foi um processo de atração, a gente trouxe duas multinacionais, a Hershey's está distribuindo a partir do Estado. Então, elas, obviamente, se valem de uma conjuntura de vantagens competitivas, mas o incentivo também é importante que vocês conheçam, para no momento que for dialogar com o investidor, possam saber explicar minimamente ele, e também a gente fica à disposição para explicar. O Invest, que é para projetos industriais, e ainda a gente trabalhou esse ano, ao longo do ano, alguns incentivos específicos, como o PROIMP, que era a utilização de crédito de ICM para a construção, a fábrica da Suzano, por exemplo, está sobre esse incentivo, e o GERAR, que é voltado para as energias renováveis. Então, a gente hoje tem uma legislação, está sendo voltada, está na Câmara, se Deus quiser, vamos aprovar e ter uma das melhores projetos de leis aí para a geração de energias renováveis. E a provocação, de novo, né, como que os municípios olham os incentivos, como que está a questão do IPTU, se existe, não existe algum incentivo nessa linha, o ISS e as áreas que eventualmente possam ser disponibilizadas para as empresas. Né? Então, a pergunta se existe algum município, se existe algum incentivo específico e, com base na vocação, qual a área que a gente pode desenvolver. Então, talvez a área de energia renovável faça muito sentido. Então, é uma área que vai receber muito investimento nos próximos anos. E aí eu queria falar particularmente do processo de prospecção, a pasta pela qual eu sou responsável, e talvez, olhando, né, vocês que estão iniciando agora o mandato, quando eu cheguei na secretaria, se eu tivesse uma orientação nesse sentido, talvez eu tivesse acelerado mais essa etapa de prospecção e hoje já estaria com resultados melhores. Então, o que a gente fez? Desculpa, quando eu entrei lá, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, assim, qual o propósito meu à frente desse trabalho, né? E qual legado eu gostaria de deixar, me ausentando do meu projeto privado e me dedicando 100% a essa iniciativa. Então, eu realmente acredito, né, que o nosso tema, né, Novos Gestores, Educação e Gestão Empreendedora, eu acredito muito numa cultura empreendedora, que a gente vai desenvolver uma sociedade por meio do empreendedorismo, vai gerar emprego e renda por meio do empreendedorismo. Já citamos aqui o ES 100% empreendedor no começo do dia. Acredito muito que a gente tem que buscar melhorar o ambiente de negócio, né, e consolidar, de fato, uma cultura de atração de investimento no Espírito Santo, e assim todo mundo vivendo num estado melhor. E aí, só para contar um pouquinho de como foi o processo,
né? Quando eu cheguei lá, não existia um processo de prospecção, e eu, muito alinhado com a fala do prefeito Gilson, eu gosto muito das ferramentas da administração, e quando eu cheguei eu falei, olha, eu gosto muito dessa frase também, se a gente não sabe descrever o que está fazendo como um processo, significa que você não sabe o que está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer benchmark das principais agências de atração de investimento no Estado, no Brasil, e entender como que eles faziam. A partir daí, o desenvolvimento econômico, né, é um projeto prioritário na carteira do governador Casagrande, e a gente planejou, né, a gente também é acompanhado, como o Gilson mencionou, frequentemente, a gente planejou realizar 20 missões interestaduais, ir até outros estados e prospectar empresas, e utilizamos como base um estudo da Cefasa. A gente analisou o que a indústria capixaba comprava, de quem comprava, e fomos atrás dessas empresas. Para citar um exemplo, tinha uma indústria que vendia 32 milhões para o Estado, e aí a gente foi até Santa Catarina, visitamos eles, e na fala com o empreendedor, ele falou, olha, eu faturei 36 milhões no ano passado. Ou seja, o cara vendia 90% para o Espírito Santo. Então, por que você não está aqui empreendendo com a gente? Por que você não está no Espírito Santo? Né? A gente foi lá justamente fazer esse trabalho. E planejamos a missão. Executamos as 4 missões, missão Santa Catarina, missão Rio, São Paulo e Minas, né? Prospectamos 34 empresas, prospectamos 34 empresas e visitamos investimentos que já estavam previstos aqui para o Estado, como a Britânia e a Porto Alegre. Tá? E aí veio a pandemia. Né? Para quem partia do pressuposto de que ia fazer missões, ia até as empresas, né? Foi um pouco o momento de replanejar. Só que aí eu olhei para as minhas metas, né, para os resultados que eu queria alcançar, eu falei, olha, sem brincadeira nenhuma, eu vou dobrar a meta. Eu quero que a minha equipe prospecte uma empresa nova por dia. E eu coloquei essa missão para a minha equipe. Hoje a minha equipe sou eu e mais 4 servidores. Eu falei, eu quero que vocês prospectem uma nova empresa por dia. Muito mais pela cultura de estar falando com o investidor frequentemente do que propriamente pela meta. Né? E a gente implantou e começou a executar essa prospecção de uma empresa por dia. Em maio fizemos um refinamento, definimos o modelo. Nosso modelo hoje é muito claro de atuação, é claro que ele precisa de melhorias constantes, mas definimos muito claro o modelo de atuação, as responsabilidades e, de novo, aumentamos a meta. Agora eu falei com a equipe, olha, o processo está muito linear, está muito fluido, a gente vai colocar como meta 12 empresas por semana e 3 reuniões com essas empresas, né? Converter 3 reuniões com essas empresas, né? Imagine isso ao longo do ano, eu teria, a gente vai falar com 150 empresas ao longo do ano. Tá? E como que é esse modelo? Basicamente, a gente tem prospecção, a fase de prospecção, uma fase de negociação e o pós-venda. Prospecção, você vai ter uma prospecção passiva sempre, você vai ter todos aqueles investidores que vão te procurar por um fator ou outro. Então, eles vão vir naturalmente. Né? O que não tinha, pelo menos anteriormente, na secretaria, era uma prospecção ativa. Eu vou atrás do investidor, eu vou atrás da empresa e vou falar, olha, venha para o Estado, venha investir no Espírito Santo. Né? Então, isso é uma etapa de prospecção. Depois, negociação. O investidor vai ter diversas demandas, vai ter demanda, às vezes ele vai precisar de acesso à energia, vai precisar de acesso à rodovia, vai precisar de entender como que o processo está fluindo na Secretaria de Meio Ambiente. Então, vão ser diversas demandas e o nosso papel é acompanhar ele. E fazer o pós-venda. Né? Na verdade, eu nunca largo a mão, mas vamos dizer assim, eu só realmente falo, ó, o projeto está entregue a partir do momento que o projeto estiver operacional, ele estiver realmente executando. Começou a fazer terraplanagem, você parou, negativo. Eu ligo pelo menos mensalmente para o investidor e falo, como que está o projeto, está tudo certo, está precisando de alguma coisa. Então, essa é um pouco o processo que a gente faz lá. E aqui, só detalhando, pessoal, isso vai estar na cartilha e também, novamente, coloca a secretaria à disposição,
a gente define claramente quem a gente quer prospectar. Início da pandemia, e-commerce, bombou, e-commerce, todas as indústrias, todas as empresas de e-commerce vendendo, dobrando vendas. A gente listou todas as empresas e conversamos com todas elas, Mercado Livre, Amazon, todas as que vocês pensaram a gente conversou. A gente faz um contato com essas empresas. Via de regra, eu faço contato pessoalmente, a minha gerente também, a Cris, faz o contato também, pelo LinkedIn. Eu utilizo o LinkedIn como ferramenta. E eu sempre entro em contato com ou o CEO, né, ou o diretor executivo, ou o cara de finanças, que ele também vai ser o que vai se interessar pelos incentivos. Muitas vezes a gente não vai ser respondido, né? E aí entra o trabalho de equipe, que minha equipe entra e começa a ligar para a empresa. Eu queria falar com, vamos supor, Coca-Cola. Quem que é o diretor da Coca-Cola? É o João da Silva. A minha equipe liga para o telefone geral da empresa e fala, eu quero falar com o João da Silva. Eu fico imaginando, eu gostaria de estar nesse momento vendo a cena, porque eu imagino que a pessoa olha assim e fala, espera aí, João da Silva é o diretor. Eu falei, a gente quer falar, mas quem é você? Olha, eu sou o Gabriel Feitosa, eu falo em nome do governo do Estado do Espírito Santo e gostaria de mostrar para ele as vantagens competitivas do Espírito Santo. Então, assim, a gente já consegue alcançar, via de regra, um segundo gate, aí, né, um segundo portão, que é chegar pelo menos à secretaria da diretoria. Tá? E aí a gente faz reuniões hoje online, e depois entra num fluxo de acompanhamento. Demandas, quais são as demandas, como que está o projeto, até chegar à etapa de pós-venda. Quando a gente desenhou esse processo, eu tinha uma angústia muito grande, porque esforço sem resultado, né, é nada, né? Esforço, você ficar lá correndo, contactando e não gerar resultado, fica difícil de falar assim que deu certo. E aí a gente teve, no início desse ano, a atração de 2 multinacionais. Hershey's e Bayer vieram para o Estado, uma americana e uma alemã, e hoje a gente recebe diversas consultas de indústria farmacêutica por conta do movimento da Bayer. Então, quando você tem um player desse fazendo um movimento, você chama atenção. É até interessante que já me pediram o contato 2 vezes da gestora de projeto que fez o processo na Bayer. Eu liguei para ela e falei, olha, o pessoal está querendo consultar como que foi aqui, posso passar? Ela, como foi um processo tão tranquilo, tão fluido, ela falou, pode passar meu contato que eu vejo internamente se eu posso explicar. E a gente também teve algumas etapas de capacitação da Apex. A gente fez agora recentemente uma capacitação da Apex, que inclusive eu queria deixar aqui disponível. Ela foi gravada e pode ser um instrumento de capacitação para a equipe que vai trabalhar com isso. Né? E fizemos um benchmark com a Rio Negócio. Rio Negócio é a agência de desenvolvimento de Niterói e Rio. E assim, né, como vocês podem implantar uma agência municipal, né? Claro, guardadas as devidas proporções do Rio, mas uma estrutura um racional muito interessante. E foi um momento que a gente validou que a gente estava caminhando no sentido de atrair mais empreendimentos, né? E, por fim, a gente fez aí a cooperação técnica com o IDES. Eu vi que o IDES vai falar aqui logo após o almoço sobre o IAM, e com o Espírito Santo em ação, né, para alavancar esses resultados. Hoje, essa cooperação está nos permitindo acessar uma base de investimentos, que é uma plataforma que monitora o movimento de investimento internacional. Então, nós vamos parar de olhar só para o Brasil e vamos olhar para investimento externo, tentando buscar aí atração de investimento direto externo. Tá? Então, essa cooperação está sendo de fundamental importância para a gente e uma oportunidade de refinar o modelo. E aí, senhores, já caminhando para a minha fala final, a gente tinha muito claro o objetivo, a gente tinha um time engajado e uma disciplina feroz de execução. Tá? Eu sempre cobrei isso muito da equipe. E aí, olha como que ficaram as nossas metas. Né? Lá no planejamento, eu ainda não sabia muito, sentei na cadeira, fiz um planejamento, falei, eu vou prospectar 200 empresas, né, com as missões. A cada uma missão eu prospectaria 10 empresas.
Quando eu mudei para uma empresa por dia, contactar uma empresa por dia, isso já era, né, no início desse ano, eu teria, ao final de 3 anos, 750 empresas. E olha quanto que eu realizei. A equipe realizou, né? A gente já prospectou até hoje 436 empresas. Quando eu falo esse número, a minha equipe vem, Gabriel, já é 439. Eu falo, ótimo, 439. Então, realmente perseguindo muito a meta. Tá? E aí, para o ano que vem, a gente está com a previsão de prospectar 500 empresas e, no ano de 2022, acelerar isso também, prospectar, totalizando 1.600 empresas. Tá? A pergunta que eu queria fazer para os senhores, a provocação é a seguinte: imagine, nós somos uma equipe de 5 pessoas prospectando. Imagine se a gente tivesse uma pessoa nos 78 municípios prospectando empreendimento para o Estado. Qual que seria o poder dessa ação, né, e como que a gente poderia transformar o Espírito Santo? Aqui é minha meta, né, 1.600. E se cada município, nos 4 anos, prospectasse uma empresa por semana, qual que seria o efeito disso? A gente teria prospectado, ao final dos 4 anos de mandato de vocês, 16 mil empresas. Imagina uma conversão baixa de 1%. Nós estamos falando aí de pelo menos 160 empresas novas no Estado. E aqui, obviamente, a gente está mirando empresas de médio e grande porte. Tá? Então, eu queria novamente aqui colocar a Secretaria de Desenvolvimento à disposição, agradecer a equipe, que eu acabei não mencionando, nossos subsecretários, o Paulo, a Raquel Freixo, que faz a gestão de incentivos e pode assessorar vocês, a Fabrini, e realmente colocar a Secretaria à disposição. A gente quer que essa prática seja difundida e, caso vocês tenham dúvidas, contem com a gente. Tá? Muito obrigado.